Nós temos estudado o livro de Tiago, a epístola de Tiago. E Tiago, até agora, nós temos aprendido muitas lições que têm nos levado à maturidade e que têm nos levado a enxergar as realidades em que nós temos vivido no nosso dia a dia de maneira diferente. E nós estudamos o capítulo 1 até agora, mas o capítulo 1, como eu disse a vocês, é uma preparação do que está por vir. A partir de agora, do capítulo 2, o Tiago, pastor Tiago, irmão de Jesus, começa a nos trazer alguns confrontos, sobre as nossas vidas. E aí eu queria te dizer algo. Agora, meu irmão e minha irmã, a chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar. E não fiquem bravos comigo, fiquem bravos com o Tiago, tá bom? Eu só estou reproduzindo aquilo que está escrito, viu, Michel? Não fiquem bravos comigo. Porque agora, irmãos, a palavra começa a nos confrontar. Tiago começa a nos... Não é esse Tiago não, tá? Tiago começa a nos confrontar. Tiago começa a tocar em algumas feridas nossas. Tiago começa a tocar em nossas vidas, em áreas em que nós estávamos acostumados. E que nós julgávamos que é o padrão normal. É assim. E Tiago começa a trazer sobre nós uma nova perspectiva e uma nova maneira de nós olharmos a nossa fé, que é o tema de hoje. Hoje nós vamos aprender algumas lições para a nossa fé. Quem aqui tem fé? Levanta a mão. Você tem fé? Você tem fé mesmo? Como que é a sua fé? Como você avalia a sua fé? E é isso que Tiago vai nos conduzir hoje, né? Hoje na nossa quinta lição, Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, eu quero já deixar a sugestão para vocês da leitura da próxima semana. Tiago capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, então a semana que vem nós vamos entrar no capítulo 3 de Tiago, do verso 1 ao verso 12, então marca aí semana que vem para você ler, se debruçar, você aprender com Tiago, mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 2, verso 14. E quero adiantar para vocês que esse trecho aqui, que nós vamos estudar hoje, é um dos trechos mais difíceis de se estudar da Bíblia. Porque aparentemente ele nos traz algumas contradições. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou falar para vocês uma consideração de Martinho Lutero, quando ele se deparou com esse texto, e ele trouxe um contraponto com aquilo que Paulo disse. Mas aqui diz o seguinte: meus irmãos, deixa eu ver se estou indo certo, está certinho. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha a pergunta que Tiago está fazendo. Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Assim, vocês percebem
que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui. Quando Martinho Lutero, no século XVI, ele esbarrou com esse texto, ele se deparou com esse texto, ele entrou numa crise. Ele entrou numa crise porque parecia que a Bíblia estava se contradizendo. Porque lá em Romanos capítulo 3, verso 28, o que o apóstolo Paulo nos ensina? O apóstolo Paulo nos ensina que o homem é justificado pelo quê? Pela fé. E aí ele continua, independente da obra, a lei, obras de lei. E Martinho Lutero, quando se deparou com o livro de Tiago, agora Tiago está falando o seguinte: assim vocês também, que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Quando você faz essa leitura de todo esse trecho que nós lemos, você pode não ter contado, mas eu contei. Aparecem obras e fé. A palavra obras e fé, ela vai aparecer 10 vezes nesses 13 versículos que nós lemos. Isso mostra para mim e para você o foco que Tiago está dando aqui. Tiago esbarra, nós falamos a semana passada sobre preconceito. Falamos sobre o que aqueles irmãos, aquele povo, estava passando com a distinção, com a separação de classes, ricos e pobres. Falando o que eles estavam enfrentando no seu dia a dia. E Tiago, com muito discernimento, Tiago com muita graça, com muito equilíbrio, escreve aqui no capítulo que nós lemos sobre este tema. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago, no mesmo contexto como esse, lá em Atos capítulo 15, se não me falha a memória, quando tem ali o concílio de Jerusalém, que havia aquele alvoroço todo, né? Pedro, os apóstolos e Paulo, juntamente com Barnabé ali, batendo de frente sobre a circuncisão. Imaginem. Eles queriam que para você se tornasse cristão, você tinha que se circuncidar. Imagina só, irmãos. Você é visitante aqui na igreja. Primeira vez. Você veio e aí você quer aceitar Jesus. E eu falo, vocês querem aceitar Jesus? Quero. Maravilha, meu irmão. Fala com o Jonas, vai ali na salinha que ele vai fazer uma circuncisão em você. Vai fazer uma operação de fimose em você. Pessoal, irmãos, que coisa linda. Cadê o Jonas? O cirurgião. Se alguém quiser falar com o Jonas, né? Vai que ele, né, consiga. Dizem que foi ele que fez um Abner, né? Irmãos, era isso. E Tiago, com muito equilíbrio, quando você vai ler lá, Atos 15, não me falha a memória, Tiago lida com essa situação com muito equilíbrio. E aqui nós observamos o que de Tiago? Equilíbrio. Equilíbrio. Irmãos, cada texto tem a sua ênfase, cada carta tem a sua ênfase. Quando você começa a ler as cartas paulinas, quando você lê as epístolas, você vai ver que cada texto tem a sua ênfase. E a ênfase de Paulo lá em Romanos é a salvação, presta atenção, como ato da graça de Deus. Salvação como ato da graça de Deus. E aqui Tiago nos dá outra ênfase. Tiago nos diz que os frutos dessa salvação devem promover no mundo em que nós vivemos. O que os frutos da salvação devem refletir na nossa fé e ao redor da onde nós estamos vivendo. E Tiago diz, ele está dizendo o seguinte: o que adianta alguém dizer que tem fé e essa fé não se evidenciar? Fé invisível. Irmãos, não há qualquer contradição entre Paulo e entre Tiago. Porque os dois estão falando, os dois assuntos se complementam. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Amém?
Você foi salvo pela graça de Deus? Para quê? Para manifestar boas obras diante daquilo que foi manifestado sobre as nossas vidas. É isso. Tiago e Paulo se completam. E esse texto ele nos traz algumas lições importantes para a nossa fé. Esse texto nos traz lições importantíssimas para a nossa fé. E Tiago começa dizendo, na sua primeira lição para nós, que há dois tipos de fé. Tiago começa nos mostrando que há dois tipos de fé. E no verso 19, ele diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago nos coloca dois tipos de fé aqui. Tiago começa nos confrontando com a nossa fé. Tiago começa nos mostrando como tem que ser a nossa fé. Mas ele começa primeiro nos mostrando o que é uma fé morta. Sabe o que é uma fé morta? A fé morta é a fé do discurso. A fé morta é aquela fé somente da contemplação. Porém, a fé morta é uma fé infrutífera. E aí Tiago diz o seguinte: o que ele fala? Os demônios sabem que há um só Deus. Os demônios têm convicção disso. Você sabia que existem demônios? Existem demônios. Você pode falar, eu não creio, respeito, mas eu acredito. Existem demônios. E Tiago fala que eles tremem na presença de Deus. Mas estes demônios não podem praticar boas obras. Sabe por quê? Devido à sua natureza caída e irrecuperável. Tiago está falando isso. Eles creem. E até mesmo eles estremecem. Irmãos, eu queria te dizer algo. Não basta você saber que Deus existe, que Deus é o Criador. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Tiago está nos dizendo que se a nossa fé não for uma fé de prática, uma fé que coloca em ação, a nossa fé está morta. É isso que o Tiago está falando para mim e para você. E aí no verso 17, ele fala o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É isso que ele está falando para mim e para você. Mas Tiago nos apresenta uma outra fé. Ele nos apresenta a fé viva. E aí lá no verso 18, o que Tiago diz? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu. Olha só. Olha o contraponto. Olha o contraponto. E eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Tiago está falando de uma fé viva. O que é essa fé viva? É a fé verdadeira. É a fé prática. Que se manifesta concretamente através daquilo que eu faço no mundo, aquilo que eu faço na minha casa, aquilo que eu faço dentro do corpo de Cristo. É eu manifestar o que eu creio. E Tiago fala, porque ele estava confrontando os ricos. Lembra que nós falamos na semana passada? Tiago estava confrontando os ricos, e ele falava para os ricos. Aqui ele fala, que adianta você dizer que tem fé, se a tua fé não resultar em uma atitude para aqueles que são pobres dentro da nossa própria igreja. A nossa fé, ela tem que resultar em ações. A nossa fé tem que resultar em ações. Não há fé verdadeira que não seja demonstrada. E nós vamos falar depois de Abraão, de Raabe, mais para frente. Mas Tiago está nos chamando a nós sermos proativos. Tiago está nos chamando como igreja, como discípulos de Jesus, a nós fazermos a diferença. Aonde quer que nós estivermos. E nós não ficarmos apenas no campo do discurso, no campo dos conceitos, no campo disso e daquilo outro, mas a nossa fé precisa gerar algo, meus irmãos. A sua fé, se ela for viva, ela precisa gerar algo. Porque existem hoje,
Eu ia até trazer, eu não tive tempo, mas eu queria trazer uma pesquisa para vocês dos cristãos nominais. Existe hoje muita gente que crê em Deus. Muita gente que crê em Deus. Existe muita gente que frequenta a igreja. Porque está na moda. Tem uma Bíblia. Tem um aplicativo da Bíblia no celular. Muita gente que sabe orar. Muita gente que treme na presença de Deus. Mas não tem atitude. E como diz o nosso Senhor Jesus, não tem frutos. Não tem atitude. Para o Senhor vale a fé viva, que nos movimenta, que traz ação para as nossas vidas. E aí Tiago, ele nos traz essa questão. Tiago nos traz essa questão para nós pensarmos aqui hoje. E eu te transfiro essa questão para você pensar. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Fé morta? Que é uma fé infrutífera? Ou você tem a fé viva? Que é uma fé ativa? Que é uma fé que faz a diferença? E Tiago nos traz uma segunda lição. Ele nos traz uma lição sobre há uma diferença entre professar e praticar a fé. E aí no verso 15 e no verso 16 ele diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Meus irmãos, Deus não tolera palavras vazias. Olha o contexto. Olha o contexto que Tiago nos apresenta aqui. Como é possível você vê alguém passando fome, olha o contexto, necessitando e não fazer nada, e fala assim, vai em paz, viu? Eu vou orar por você. É disso que Tiago está falando. Deus não tolera palavras vazias. Lucas 24, 19. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 19, nos diz e nos mostra que Jesus foi poderoso em obras e palavras diante de Deus. Olha o exemplo que o nosso Senhor nos dá. Jesus foi poderoso em obras e palavras diante de Deus. Ele não só pregava. Jesus não só pregava, mas ele colocava em prática aquilo que ele pregava. Ah, mas você pode falar sim. Ah, mas Deus, quem já ouviu essa? Deus conhece a intenção do meu coração. Quem já ouviu essa? Realmente Ele conhece. Mas o que falta para você colocar essa intenção em prática? E é aqui que Tiago nos pega. É aqui que Tiago nos pega. Sabe, meus irmãos? Nunca acredite nas suas intenções se você não estiver disposto a transformá-la em ações. Nunca. Porque então não vale nada. Sabe por quê? Porque o amor não se manifesta com palavras. O amor se manifesta com o quê? Fabiana viajou semana passada. Vou abrir aqui para vocês, né? Fabiana viajou semana passada, né? E ela ficou cobrando de mim. Fala que tá com saudade de mim. Fala que me ama. Eu falei, não vou falar. Ela voltou. Ela falou assim, é lógico, foi uma situação onde eu estou só mostrando um exemplo, né? Fala que tá com saudade de mim, fala que me ama. Eu falei, não vou falar. Quando você me cobrar, eu vou parar de falar. Aí ela virou a cabecinha assim triste, eu falei, tava com saudade de você, eu te amo. Aí ela, eu sabia disso. Sem pressão. Lógico que isso é uma situação de brincadeira nossa, de situação particular. Mas, amor não se manifesta só com palavras, e sim com atitudes. Dentro da sua casa,
com seus filhos, com seu cônjuge? Como você manifesta que você ama eles? Eu falo todo dia que eu amo a minha esposa. Todo dia eu falo que eu amo ela. Você fala que você ama ela? Todo dia eu amo ela. Amo ela. Moelinha é bom. Quem gosta de moela? Eu gosto, irmãos. Quem quiser, eu curto, viu? Fica a dica aí, tá? Eu só não como arroz, o resto eu como tudo, tá? Marca aí. Mais essa para você aprender aí. Então, a agenda aberta para visitas, tá? Só fica a dica. Que adianta eu falar que eu amo se eu não honro a minha esposa? Se eu não cuido bem dela? Se eu não invisto a minha vida nela? Se eu não renuncio nada em prol dela? O que adianta você falar que ama? E Tiago está falando isso aqui. Que o amor não se manifesta somente com palavras, mas em atitudes. Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto quem ama Jesus. Você ama Jesus? Mas por que muitas vezes na sua vida o reino de Deus fica em segundo lugar? Por quê? Eu amo a Jesus. Como você pode dizer que você ama Jesus se você não valoriza estar com os irmãos, estar reunido aqui como igreja, não valoriza estar na sua célula? Eu amo a Jesus, mas você consulta a Deus em suas decisões diárias? Você tem colocado a sua vida diante dele? A sua vida de oração é um peso para você? Você ama Jesus realmente? Muitas vezes nós vamos ver como está a nossa fé, irmãos. Porque a nossa fé pode estar como a fé da igreja em Jerusalém, que é a igreja que Tiago era pastor. Fé morta, que não resultava em ações. Por que essas ações resultam? Porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Que fé é essa? Que não produz uma vida transformada. Aquilo que professamos, presta atenção, professar e praticar não são coisas isoladas, ok? Professar e praticar tem que andar junto. Precisa andar junto. Terceira lição a fé tem que ser visível. E as obras, elas são a visibilidade da fé. E aí no verso 18, Tiago diz o seguinte: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Sabe como nós vemos a vida de uma pessoa que confia em Deus? Pelos seus frutos, pela sua luz. Não luz, a luz é mística, né? É porque eu tenho uma luz, a minha aura. Eu não estou falando disso, não. Estou falando da luz de Jesus brilhar na sua vida. Porque nós somos luz neste mundo de trevas. E aonde nós formos, a luz de Jesus tem que brilhar através de nós. E quando eu manifesto a fé que eu tenho nele, ela é manifesta através de obras na minha vida, eu manifesto a luz dele. Mateus 5,16. O que diz Mateus 5,16? Assim também brilha o quê? Obrigado, Fabi. Contratada. Nós não fazemos boas obras. Nós não abençoamos os nossos irmãos. Nós não servimos na igreja local para parecer. Não. Tudo que eu faço aqui porque eu amo a Jesus. Enquanto eu viver, eu quero dedicar a minha vida 100% a Ele. Irmãos, nessa comunidade tem espaço para todo mundo. Nós precisamos de você que servindo com a gente. Você tem dons e talentos escondidos aí. Presta atenção. Se eu tivesse... Já viu aqueles desenhos que pega o mapa do tesouro, dá 10 passos, acha o tesouro? Se eu pegasse um mapa aqui, se Deus me desse um mapa aqui, e eu fosse olhar, teria um monte de xizinho de tesouro escondido aqui no meio dessa igreja. Sabe por quê? Muitos talentos escondidos. E às vezes você não manifesta esses talentos porque um dia aconteceu comigo, porque lá atrás, porque, irmãos, homens são falhos. Eu queria te dizer algo, em algum momento da minha caminhada com vocês, eu posso errar com vocês.
eu posso errar com vocês. Mas eu amo a um Senhor que nunca falha comigo. E é esse Senhor que você serve. É esse Senhor a quem você serve. Você tem fé? O que você tem feito com a sua fé? Porque as obras são a visibilidade da fé. Hoje, por exemplo, a equipe de música chegou aqui às 8 horas da manhã. O pessoal do som chegou aqui às 8 horas da manhã. As tias chegaram mais cedo, o pessoal orou aqui mais cedo. Existe uma preparação, o pessoal da mídia, o pessoal das... Existe uma preparação. Por quê? Porque eles querem se aparecer? Não, porque eles amam o seu Senhor. E a fé deles é demonstrada em obras diante de Deus. E sabe o que a gente faz? A gente guarda. A gente esconde. Porque um dia lá atrás, em 1833, quando eu fui, aconteceu, caiu um raio na minha casa. Irmãos, Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Atos 13:36, olha só. Davi, quem foi Davi? Um homem segundo? Ele era falho? Irmãos, nós vamos fazer aqui uma série, os erros de Davi. Mas Atos 13:36 diz que Davi serviu a sua geração. Você pode ter erros, você pode ter falhas. Eu estou esperando ficar perfeito. Irmão, o dia que você ficar perfeito, se Jesus não tiver voltado ainda, eu faço seu velório. Que ele vai vir te buscar. Não. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Davi serviu a sua geração. Mas quantos de nós não estamos servindo somente a nós mesmos? Irmãos, nós temos um exército aqui, presta atenção. Aqui existe um exército. Mas nós podemos ter dois tipos de exército. Um exército de quartel, que fica dentro do quartel, enquanto Deus nos chamou para nós sermos o quê? Um exército de campo. O exército de quartel é da fezinha que está lá. Estou aqui, pronto para servir a qualquer momento. Mas o de campo vai para cima. O de campo investe a sua vida. O de campo não mede esforço. E aí, Tiago fala: mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. E detalhe importante, que eu acabei esquecendo de falar. Esta igreja era em Jerusalém. Judeus, que valorizavam as leis. E aí, meu irmão? Que tipo de fruto você tem produzido? O Senhor Jesus diz, Mateus 7,16: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quem? Aqueles que são discípulos, aqueles que são árvore frutífera. E eu lhe pergunto, que fruto você tem dado? Que fruto você tem dado? Porque é pelo fruto que se conhece uma árvore, é ou não é? E é pelo fruto que nós sabemos quem nós somos. Nós somos árvores que estão plantadas na casa do Senhor, no Senhor Jesus, ou somos árvores que acreditam que estão? Frutos são visíveis. Se enxerga. Amém. Quarta lição. As obras, elas exigem entrega, renúncia. E aí Tiago nos dá dois exemplos. O primeiro exemplo que ele nos dá é sobre Abraão. E aí ele diz o seguinte: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? E aí ele coloca o seguinte, verso 22. Você percebe, olha só que Tiago nos diz. Tiago estava falando com os judeus. E ele faz o seguinte: você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Abraão, me entrega o seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão não titubeou.
O que Abraão fez? Vamos que eu vou nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas aquele menino sabia que ele era o sacrifício. Mas Abraão tinha fé. E ele colocava a sua fé em prática. Ele manifestava a sua fé. Que ele sabia que mesmo que ele sacrificasse seu filho, Deus era poderoso para fazer ele ressuscitar. O nosso Senhor sacrificou o seu filho. E esse filho ressuscitou depois do 3º dia. Agora imagina, meu irmão. Se Deus pedisse a você o seu filho. Só Ellen, da Olívia, o que você faria? Irmãos, quando a gente lê um contexto como esse, de Abraão, a gente lê. A gente imagina. E a gente fala, Abraão foi o cara. Olha o que Abraão fez. Que exemplo. Mas eu posso te falar algo? Deus tem te pedido coisas nesses dias. Atitudes, posturas. E você tem se feito de surdo. E Tiago continua dizendo, né? Ele fala que, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. O que aconteceu com Abraão? Ele creu primeiro. Abraão creu primeiro. Ele creu primeiro. Quando Deus te pede algo, qual a sua resposta para Ele? Qual a sua resposta? Vai faltar. A fé se prova, presta atenção, meu irmão. A fé se prova na nossa entrega. Porque na nossa entrega nós demonstramos confiança e compromisso. Porque nós cremos. E aí, Tiago nos dá outro exemplo. Ele nos mostra agora, verso 25, verso 26, a prostituta Raabe. Aquela mulher, irmãos, corria risco de vida. Por isso escondeu os espias. Aquela mulher, presta atenção, corria risco de vida. Uma prostituta que morava nas muralhas corria risco de vida. Mas o que ela fez? Ela obedeceu. E essa fé que Deus espera da gente. A fé do eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A fé da obediência. George Miller foi um missionário inglês que fundou um orfanato. E ele respondeu uma pergunta. Perguntaram para ele um dia: como você fez sozinho tudo que você fez pela obra de Deus? E ele respondeu o seguinte: eu só fiz o que fiz porque morri para mim mesmo e entreguei a Deus minha vida, meu tempo, meu dinheiro, minha saúde e meu corpo. A fé que agrada a Deus é uma fé de entrega. Irmãos, ninguém tem uma fé viva se não entregar ao Senhor seus dons, seus talentos, sua vida. Ninguém tem uma fé viva se não tiver uma entrega 100% a Deus. Sabe por quê? Porque a fé é fruto daquilo que Deus fez na minha vida. A fé é fruto de gratidão. Eu creio, Ele fez, e agora eu vou colocar minha vida em ação para abençoar o próximo, abençoar a minha igreja. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, que tipo de fé você tem? A fé bíblica não é a fé do discurso, mas a fé bíblica é uma fé de prática. É uma fé de ajudar quem precisa. É uma fé de amar. É uma fé de servir. É uma fé que perdoa. É uma fé que acolhe. É uma fé que abraça. É uma fé que se entrega. Porque quando eu manifesto isso, a quinta lição se manifesta: que toda boa obra terá uma recompensa. E aí Tiago capítulo 2 verso 23, como diz o seguinte, diz aqui: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado de quê? Irmãos,
Muita gente vem para a igreja só para receber bênção. E está cheio de igreja assim. Mas Deus nos chamou para algo mais do que somente receber bênçãos. Eu sei que você tem situações que precisam de intervenção divina. Eu preciso também. Existem situações na minha vida, irmãos, que eu preciso de uma direção de Deus. E sabe o que Deus fez comigo até agora? Não falou comigo. Todos nós precisamos de intervenção divina nas nossas vidas. Mas a fé cristã, ela envolve muito mais do que somente essa contemplação. Faz parte a contemplação. Mas a fé cristã envolve renúncia, envolve doação, envolve vida no altar, envolve manifestar como fruto da minha salvação na vida do próximo, aquilo que eu posso fazer por ele. E irmãos, eu quero te falar algo. Posso abrir meu coração para você? Estou no ambiente seguro? Aqui eu estou, mas na internet não, né? Mas eu vou falar assim. Eu entrei em crise. De volta eu entrei em crise. Quando eu li esse texto a primeira vez, Abner e Nicole, eu entrei em crise. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes vocês olham os pastores indo aqui, pregando, ministrando. Eles são semi-anjos, né? Para ser anjo só falta asa. Não. Nós temos crises, nós oscilamos, a gente tem dificuldades, nós temos lutas. E quando eu li esse trecho, abrindo o coração para vocês, eu entrei em crise. Falei, Senhor, que tipo de fé que eu tenho? Tiago questiona a nossa fé. Irmãos, eu fui questionado. A minha fé foi questionada. Eu fui colocado contra a parede. Você está sendo colocado contra a parede hoje. Como a igreja em Jerusalém foi colocada contra a parede. E 2000 anos depois, a CG Itaquera está sendo colocado contra a parede. Ontem eu ouvi um pastor ministrando sobre a igreja de Éfeso. E aí ele falava da igreja de Éfeso, ele mostrava quem eles eram. E lá fala que a igreja de Éfeso, lá atrás, quando o apóstolo Paulo começou aquela igreja, era uma igreja que amava. E quando você olha a Apocalipse, você vê que João fala para Éfeso? Retornem ao primeiro. Como está a sua fé? Porque tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós somos associados com aquele a quem nós seguimos. E aí, o que pode, irmãos, presta atenção, o que pode ser melhor nessa vida do que ser chamado amigo de Deus? Né, Cleide? O que pode ser melhor nessa vida do que nós sermos chamados amigos de Deus? Presta atenção. Abraão teve tanta fé manifesta, que ele é considerado amigo de Deus. E aí João diz, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, Jesus diz: vocês são meus amigos, se fazem o quê? A grande recompensa de ter uma fé viva é nós sermos amigos de Deus. Porque somos associados àquele que nos salvou. Que lições nós podemos tirar desse texto? Que lições nós podemos tirar desse contexto? Que lições nós podemos aprender com esse trecho, a segunda parte do capítulo 2 de Tiago? Em primeiro lugar, o pessoal da banda pode subir. Ao crermos, nos tornamos membros do corpo de Cristo e passamos a conviver com os irmãos em relacionamento de amor e serviço. Isso é fruto. Isso é um fruto. E aí onde eu manifesto isso? Na célula. Irmãos, a célula é o lugar mais propício para nós vivermos isso. Não existe ambiente melhor. Aqui dá para viver sim. Mas irmãos, no grupo menor, na célula, ali é o lugar que nós podemos colocar isso em prática.
A célula é um ambiente seguro para nós desenvolvermos e praticarmos a fé na prática. É a célula. É na célula. Segundo, se somos salvos pela fé, se você foi salvo pela fé, eu quero te dizer algo. As suas obras vão testemunhar essa fé. Irmãos, uma vez que nós fomos alcançados por tão grande e poderosa salvação, essa poderosa salvação, ela nos salva da inércia, da improdutividade, ela nos salva e nos torna generosos e ativos, e nós começamos o quê? A repartir as nossas vidas. Por quê? Porque nós fomos alcançados, e isso se torna expressão da nossa fé. Terceiro lugar, essa é para você. Que tipo de fé você tem? Talvez você esteja vindo hoje aqui pela primeira vez. Talvez você esteja me acompanhando de casa pela primeira vez. E essa pergunta às vezes não cai muito para você. Porque Tiago falava com crente. Mas eu quero te falar algo. Você que está aqui pela primeira vez, ou você que está me acompanhando pela primeira vez. Deus quer que você viva essa fé na sua vida. E Ele quer manifestar isso poderosamente dia após dia em nome de Jesus. Irmãos, a fé viva é a fé que me faz agir. É a fé que me faz ser servo. É a fé que faz eu me entregar. A fé viva, eu não olho as minhas qualidades e meus defeitos. Eu olho o que eu posso, como eu posso servir. Como eu posso servir meu irmão, como eu posso servir no reino. A fé viva, ela é prática. A fé viva, ela faz a diferença. Eu queria te convidar agora a você fechar seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos no seu lugar. Que tipo de fé você tem? Eu queria convidar agora você a colocar sua fé diante de Deus. Colocar a sua fé diante de Deus. Talvez você esteja aqui e você foi confrontado. Talvez Deus esteja falando com você há tempo, te chamando, falando com você, e você está fechando o seu coração. Quero te dizer algo, o Senhor está te chamando. Não sou eu, é o Senhor. O Senhor te chama hoje para algo novo e poderoso na sua vida. Não é até aqui, é a partir daqui. A partir daqui. A partir daqui, o Senhor te chama, meu irmão e minha irmã. Ele quer te usar. Ele quer se manifestar através da sua vida. Irmãos, nós somos um exército no quartel, um exército em campo. Quantas vidas não estão se perdendo? Quantas vidas não estão se perdendo? E muitas vezes nós estamos preocupados com tanta coisa. Com tanta coisa. Comece a colocar a sua vida diante de Deus.